Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso estava se aproximando, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma só palavra e o meu rapaz então será curado. Pois também sou eu um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou Jesus, e diz os que o seguiram: deixa eu só confirmar aqui, irmão, se eu não pulei nada. Não, está certo. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus, versículo 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As rapozinhas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, acordaram, clamaram: Senhor, salve-nos, perecemos, salve-nos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança naquele lugar. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos, o mar lhe obedecem? Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre eles os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos,
Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, encontraram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. Queridos, o que nós vemos aqui é o poder e a compaixão do rei diante da miséria humana. Nós vemos aqui, irmãos, muitos testemunhos. A Bíblia não relata todos, mas sabemos, irmãos, aqui alguns relatos que nós vemos dentro do livro, ou melhor dizendo, do texto dos evangelhos de Mateus. Aqui Mateus é Mateus Levi, um dos discípulos do Senhor, que declara: depois de pregar, irmãos, o sermão da montanha, quando você olha aqui no capítulo de número 5, sermão do monte, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. A maior pregação feita por um pregador, o maior pregador de todos os tempos, o nome dele, Jesus de Nazaré. Quando então, depois de pregar o sermão do monte, Jesus agora está dando provas de que ele era o Filho de Deus, mediante prodígios, maravilhas, curas, expulsando demônios, trazendo irmãos para a sua presença, para próximo deles, pessoas que estavam afastadas da sociedade tradicionalista, moralista, de uma sociedade religiosa. Agora, após apresentar como rei, Mateus nos declara e nos exorta, lá no primeiro livro, primeiro capítulo de Mateus, Mateus nos mostra quem é ele, o rei, Jesus. Então, esclarecer aos seus discípulos, Mateus também conta lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus vai nos ensinar e nos esclarecer os princípios para ser um cristão. Que não devemos ir buscar por milagres, mas devemos buscar por princípios, porque a fé em milagre é uma fé passageira. Mas aquele que busca por Deus, os princípios cristãos estão nele, e ele é renovado, transformado, regenerado pelo poder do Evangelho. Mateus então também nos apresenta o poder e a compaixão pelo homem, lá no capítulo de número 4, no versículo 23 e 25, 24. O cumprimento das profecias, lá no capítulo anterior, irmãos, nós vemos, e agora, no capítulo de número 8, Mateus nos conta que agora as profecias de que ele é o Messias, que ele curaria doenças, enfermidades, que ele tomaria para si as nossas dores, declarado pelo profeta Isaías, se cumprem. E aos olhos nus, todos agora podem ver a demonstração da verdadeira salvadora obra de Jesus. Nós olhamos, irmãos, a transformação, uma demonstração da verdade salvadora, Jesus demonstrando o seu poder sobre as doenças, o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre a natureza, o seu poder é sobrenatural de acalmar o mar, o seu poder sobre a doença. Aqui quando nós olhamos para o criado de um centurião, o seu poder sobrenatural quando ele acalma a tempestade, o seu poder sobre o pecado, louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no capítulo de número 9, o próximo capítulo vai falar sobre isso, vai contar para nós sobre o poder sobre a morte. Quando nós olhamos lá, irmãos, mais para frente, na filha de Jairo, nós olhamos e vemos o filho da mulher viúva em Naim. Nós vemos também o seu poder sobre a morte em Lázaro. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, nós começamos nesse capítulo com a cura de um leproso, do versículo 1 ao 4. Falamos esses dias mesmo. O leproso era considerado um imundo,
e obrigado a viver separado dos demais para não contaminar. Jesus não expulsa, não. Olha, sai daqui, não, mas aproxima-se ainda mais e o toca. E não só o toca, mas o cura e lhe dá uma perfeita saúde. Ele legitima sua vida e a volta para casa e a sua família, o convívio social e religioso. Jesus, irmãos, ele não mudou, ele continua transformando vidas. Ele continua arrancando do crack, da maconha, da cocaína, da bebida, do cigarro, do jogo, da pornografia, da prostituição, do adultério. Ele continua devolvendo às famílias aquilo que a família já não tem mais esperança. Ele continua arrancando pessoas de presídios, ele continua arrancando os filhos das drogas, ele continua arrancando pessoas que vivem no espírito do adultério. Ele continua devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade já condenou, mas agora não é de uma maneira absoluta, alguém que vive de qualquer maneira, alguém que vive de qualquer jeito, não, mas ele toma para si o lixo, a escória, a sujeira, a imundície. Um homem sobrecarregado pelos seus pecados, uma mulher sobrecarregada pelos seus pecados. Jesus não mudou, ele continua trabalhando em vidas, ele continua trabalhando em corações, ele continua entrando nos valados, ele continua entrando nas biqueiras, ele continua entrando nos presídios, ele continua entrando aonde o pai é proibido de entrar, a mãe tem que se identificar. Ele não precisa de portas abertas ou de portas fechadas. Jesus, ele entra com a porta aberta, ele entra com a porta fechada, ele vai aonde você não pode ir, ele entra onde você não pode entrar, ele põe as mãos aonde você não pode pôr, ele entra no ágamo da alma, na divisão da alma, no dentro do coração e faz, irmãos, aquilo que nós não podemos fazer. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua transformando vidas e almas. Assim como esse homem estava separado, o pecado também faz isso. Talvez você está aqui esta noite dizendo: irmão, eu vim aqui porque eu não aguento mais viver esta vida. Eu olho para o meu filho e está desta maneira, eu olho para o meu marido, eu olho para a pessoa que eu amo, eu talvez não tenho mais força diante do Senhor, eu pequei, eu não consigo sair deste pecado. De fato, você e eu precisamos assumir que nós não conseguimos. Nós precisamos da graça de Deus. Você precisa da força e o poder de Deus, que é o Espírito de Deus sobre sua vida. Meu caro irmão, minha cara irmã que está aqui esta noite, eu quero, diante a palavra de Deus que está sendo ministrada, profetizar sobre sua vida biblicamente, neste mesmo tema, nesta mesma mensagem, dizer a você que o mesmo Jesus que fez ontem faz hoje, o mesmo Jesus que fez há mais de 2000 anos atrás continua fazendo hoje. Ele poderá fazer em sua vida, poderá fazer na vida do teu filho, poderá fazer na vida da tua filha, poderá fazer no teu casamento, poderá fazer no teu marido, na tua esposa. Talvez as tuas esperanças já se acabaram e você, assim como o livro tem virado as páginas, o Senhor está dizendo que Ele pode escrever uma nova história. Eu tomo posse, Ele pode reaver aquilo que você perdeu. Se não existe mais esperança sobre sua vida, a esperança tem nome e o nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O nome dele é Jesus de Nazaré. O leproso aqui, irmãos, não podia voltar para sua família. Ele não podia participar de um culto. Ele foi expulso, porque o pecado, ou melhor, a lepra, afastava ele do convívio social. Afastou ele de sua família. A Bíblia não diz, mas se ele fosse alguém casado, tivesse filhos, ele precisava sair de lá. Mas Jesus, poderoso, cheio de compaixão, o Rei, diante da miséria humana,
Ele se apresenta como Salvador, Ele se apresenta como a graça salvadora, com a piedade, com a misericórdia, e esta piedade está alcançando esta terra. A graça de Deus mais uma vez está sendo lançado sobre sua vida. Não retenha a graça sobre sua vida, não negue a graça, não rejeite. Aonde você estiver agora, diga: eu aceito a graça de Deus sobre minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o versículo de número 5 ao 13, aqui a cura do criado de um centurião. Esse homem era um homem sem esperança. Ele então, um centurião, irmão, centurião é alguém, um soldado romano, era alguém cheio de divisa no peito, com bordados de ouro, broche de ouro, alguém importante, poderoso, era alguém que mandava e as pessoas obedeciam, era alguém considerado respeitado. Então um centurião roga a Jesus pelo servo que sofria de uma paralisia. Mas ele não se sentiu digno de receber Jesus em sua casa. Por quê? Porque eram justamente os romanos que perseguiam os judeus. E ele olhando para a santidade de Cristo, e vendo a ele, irmãos, a situação que ele estava. Irmãos, aqui tem um tratado teológico de uma doutrina salvística. A doutrina da salvação é reconhecer nossa miséria. O primeiro passo na doutrina da salvação é reconhecer a situação que estamos. Este romano, ele olha para ele e fala: eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Ó Senhor, mas eu tenho alguém lá moribundo, eu tenho alguém lá que está paralítico, eu não sinto digno de receber o Senhor em minha casa, então eu rogo-lhe que cure à distância. Irmão, você tem ideia o que é isso, irmão? Você tem ideia, irmã? Hoje, muita gente pedindo por sinais. Vai à igreja, um culto desse, me dá um sinal, se tu está na minha vida. Irmão, que vergonha! Aquele homem era o contrário, o povo de Deus. Era aquele homem que estava ali, talvez envolvido com aquela maracutaia, caçando Jesus para prender, procurando defeito. Mas esse homem, ele roga, e o ato de rogar aqui é prostrar, é alguém que chega e, pelo amor de Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei que tu és um Deus maravilhoso, que tu tem poder para curar. Eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Irmão, isso aqui alguém está dizendo: eu sou miserável, eu faço tudo o contrário que o Senhor manda, mas eu criei. Uma palavra sua, o meu criado sarará, e não precisa ir lá, é aqui mesmo, porque eu creio. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, irmão, deixa eu dizer algo para você dentro da palavra. Talvez a sua fé hoje está tão pequena, que você está igual Tomé, precisa ver para crer. Fé não é ver para crer, fé é crer, irmãos. Louvado seja Deus para ver, é o contrário. A gente chega na presença de Jesus: Senhor, se tu és mesmo, é o Pedro da vida. Se é o Senhor que está vindo, não é um fantasma, Senhor, então me manda aí por cima das águas. Quantos crentes assim hoje, irmãos, procurando por sinais? O próprio Jesus, nos próximos evangelhos, nesse mesmo tema do centurião, vai ver: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Nunca vi. Ou seja, nem no meu próprio povo. Às vezes nós fazemos isso. Nós colocamos, irmãos, a fé em dúvida. Ou é fé ou é dúvida, ou cremos ou não cremos. Jesus, quando chega para Maria está lá chorosa, Madalena a mesma coisa, Maria estava desesperada, Marta, desesperada. Marta e Maria
E vai para um canto, e vai para o outro, e o Lázaro lá dentro, sepultado, cheirando mal. E Jesus olhando, a Bíblia diz que Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque viu incredulidade no seu próprio povo. Jesus, eu penso que ele estava olhando o povo, meu Deus, oh meu Pai, eles não entenderam nada. Oh Maria, vem cá, se creres verás a glória de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Sabe, parece que eu vejo Jesus implorando para nós crer. Olhamos para João 14, a mesma fala. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Vocês creem em Deus. Vocês creem, eu sei que vocês creem. Vocês têm o Velho Testamento na ponta da língua. Vocês creem que Ele existe. Vocês sabem que Ele é o Criador de tudo. Vocês encontraram Ele aí. Vocês precisam encontrar eu. Credes também em mim. É um verbo imperativo, mandando. Creia, eu sou Cristo, eu sou Filho de Deus, eu vou, mas vou voltar, eu levarei pós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Você tem o que comemorar, somos salvos, graças a Deus. A obra da cruz deu certo, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu a mentira, Ele venceu o pecado, Ele venceu a hipocrisia, Ele venceu a calúnia, Ele venceu a difamação, Ele venceu a hipocrisia, a perseguição, a inveja, os ciúmes, a mentira. Venceu a morte. E o terceiro dia Ele ressuscitou, matou a morte, inaugurou a ressurreição. Oh, irmãos, que maravilha. Ele foi até o Hades, anunciou quem Ele era. Ele matou a morte e foi ao terceiro céu e subiu e sentou à destra de Deus Pai poderoso. Pronto, está preparado o lugar. Agora Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vencemos tudo isso de olho na eternidade. Oh, aleluia. Não é uma fé deficiente, uma fé em milagre, é a fé em Cristo Jesus. Apesar do teu filho estar do outro lado do mundo, operando Deus, quem poderá impedir? Agindo Deus, quem poderá impedir? Pode o teu filho estar no fundo de uma cela fria, agora na esquina, envolvido com o roubo, com o crack, com a marginalidade, com a prostituição, embriagado, sujo, podre, morto no delito do pecado. Para Deus não há barreira. Oh, aleluia! Pode o teu filho estar com o coração corrompido pelas coisas desta vida. Oh, irmãos, o que vou dizer aqui eu tomo posse. Envolvidos com coisas da internet, o Senhor entra onde eu não entro. A voz de Deus chega aonde a minha não vai. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém poderá impedir, queridos. À distância o Senhor curou, e o homem ainda, eu digo, o meu servo vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Eu digo, faça, ele faz. Mas em outras palavras, quem sou eu? Não adianta nada. Está dizendo, é sob a autoridade do Senhor agora. Oh, irmãos, talvez você tenha mandado demais. Oh, aleluia. Talvez você tenha mandado demais, você tenha imposto demais, colocado sobre a sua vontade. Não é a sua, é a de Deus. Não adianta nada ser um líder quando a liderança não vem do céu. Não adianta. Não adianta nada impor, se o Espírito de Deus não trabalhar, é só sua fala. Tira as tuas mãos e deixa a mão de Deus trabalhar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. A fé em Jesus não é em coisas, a fé é no Senhor, não adianta dar ordem. É isso que está dizendo aqui, como a nossa fé é deficiente. Às vezes vivemos o dia inteiro, a noite inteira, a manhã inteira em vigílias falando de Deus e uma fé tão deficiente. A sogra de Pedro é um exemplo claro. Quando olhamos para o versículo de 14, irmãos, é pequenininho a história. Versículo 14 e 15.
Também Lucas nos conta lá em capítulo 4, 38 e 39, 2 versículos só. Rápido o Senhor fez. E o incrível aqui, o mais maravilhoso, mesmo sendo sábado, no dia de descanso, mesmo sendo no sábado. Ana, tem alguém ali para você atender para mim lá? Mesmo sendo no dia de sábado, queridos, seu dia de descanso, Jesus atende os aflitos e dá prioridade aos que sofrem. E quando ele chega à casa de Pedro, irmãos, sua sogra está acamada e ardendo em febre, Jesus então tomou pela mão e a febre deixou. E ali, irmãos, as curas de Jesus eram instantâneas e completas. Nenhuma enfermidade pôde resistir ao poder de Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, eu vou pedir para os irmãos só dar uma por causa do som aqui em cima, por favor, só chegar um pouquinho para lá por causa do som de retorno. E quando nós olhamos, queridos, neste acontecimento aqui, nós vemos que justamente era um sábado, e justamente tinha ali como eu posso dizer assim, uma certa religiosidade por ser esse dia. Mas Jesus se sente incomodado. Fala, peraí, eu vim à casa de Pedro. Pedro começou os primeiros passos comigo aqui, vai ser o meu líder, mas tem uma ideia aí de que agora não pode mais, é sábado, não pode, então. Mas Jesus se compadece, mesmo sendo um dia de especiais, um dia especial de descanso. Ele não descansa. Se o Pai trabalha todo dia, por que eu não posso trabalhar? E ele cura. Deixa eu dizer uma coisa a você que está aqui. Ele é o nosso descanso. Para o Senhor não tem feriado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça, não tem festa comemorativa, não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem minuto, hora e momento. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o seu descanso. Não são dogmas, não são tradicionalismo, não são costumes. Jesus é tudo para mim e você. Tudo se cumpre em Jesus. Não há tradicionalismo, não há rituais. Há Jesus sobre nós. Operando Deus, Ele não precisa de portas abertas, nem portas fechadas, não importa se é de madrugada, de noite, talvez você está aqui, Senhor, e agora o tradicionalismo, os costumes, não tem necessidade disso ao Senhor. E quando Ele faz, nós vemos aqui que tanto nos evangelhos de Mateus como em Lucas, 2 versículos, pronto, Ele encosta e a mulher é curada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, oh, aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus faz por inteiro. O Senhor, eu não vejo o Senhor trabalhar. Calma, Ele está trabalhando, louvado seja Deus. Calma, Ele está agindo, não há o que temer. Descansa no Senhor. Se está na mão de Deus, está seguro, descansa, Ele tudo fará, oh, aleluia. Mas Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo como o Senhor vai iniciar. Deixa que aquele que é fiel, começou a obra é fiel para completar aquilo que começou. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Não há o que temer, louvado seja o nome santo do Senhor. E então, Ele liberta os cativos e curando enfermos, no versículo 16 e 17. Então também um versículo. Mesmo sendo já tarde e esgotado pela intensa agenda, Jesus não descansa. Ele veio libertar os cativos, desfazer as obras do diabo, Ele expulsa os demônios e não se omitiu diante de nenhuma enfermidade. Os cativos eram libertos e os enfermos eram curados. Seu poder é ilimitado, é empático. Ele tomou nossas dores, carregou nossas doenças. Diante do Senhor, todo o inferno treme. Pode fazer o que quiser, nada além do sangue de Jesus. Pode mexer aonde quiser, o nome de Deus está acima de todo o nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, e este nome tem poder. É no nome de Jesus que todo espírito demoníaco, satânico se cala.
É no nome de Jesus que os demônios são expelidos. É no nome de Jesus que todo joelho se dobra, toda língua confessa: Tu és o Cristo. Oh, aleluia! A Bíblia diz por Paulo, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Paulo vai dizer também em Romanos, oh, que maravilha! Todo aquele que está no Senhor, nova criatura é, e eis que as velhas coisas já se passaram. Oh, aleluia! Paulo exorta a igreja, oh, aleluia! Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há o que temer, pai, não há o que temer, mãe. Toda potestade, todo espírito, toda flecha armada contra mim, contra você, não poderá prosperar. Todo dardo inflamado do diabo, do maligno, se quebra diante ao poder do Senhor. Louvado seja Deus. Todo espírito, toda potestade é quebrada, toda flecha é queimado, todo carro é destruído, todo poder das trevas é derribado pela força da palavra do Senhor. Não há nada além do sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem poder, irmãos. Este nome tem poder, louvado seja Deus. Só precisamos estar em Cristo. Salmos 91. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Oh, aleluia! Socorro presente na angústia e na tribulação. Eu não sei, talvez você está com medo de alguma coisa, de potestade que te assola, mortandade que te oprime, de trevas e armadilhas, de laço que vem preparado, o passarinheiro, assim como Jó. Deus pergunta a Jó: de onde vem você? Da onde você está vindo? Ele responde: de rodear e passear pela terra. O mundo jaz do maligno, mas eu e você somos do Senhor. Jesus nos instituiu como templo e morada do Espírito Santo de Deus, e em mim e você habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não há o que temer. Aonde tem esses três, a presença do mal não está. Presença de luz, ausência de treva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde acende a luz, o diabo tem que ir embora, as potestades são repreendidas, e eu e você, é o brilho de Cristo, não é o meu e o seu testemunho, mas é Cristo que brilha em nós. Se você, assim como eu, decidirmos viver o brilho de Cristo, nova criatura somos, e se Deus é por nós, nada será contra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Crente não tem medo da morte, não tem medo da vida, não tem medo de nada. Crente, ele ama e teme e treme na presença de Deus, que ele ama a palavra do Senhor. Não há, irmãos, o que temermos. Então, para finalizarmos, lá no 28 ao 34, a cura, irmãos, melhor dizendo, 23 e 27 agora, a tempestade. Nesse mesmo poder e compaixão do rei diante a miséria humana, nesse mesmo tema, Jesus acalma a tempestade. As tempestades, elas são inevitáveis, inesperadas, inadministráveis. Elas chegam para todos. As crises se manifestam quando menos esperamos e conspiram contra nós. Elas podem nos colher de surpresa, mas jamais surpreender o Senhor. Talvez tenha se levantado coisas em sua vida. Jesus não está lá no céu. Deus não está andando para lá e para cá. Como eu faço? Como eu faço para resolver? E agora? Eu não esperava por isso. Puxa vida, mas justo agora eu tenho que atender o José, a Maria, o Sebastião, o Antônio, a Ana, o Osvaldo. Não.
Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele está sentado no mais alto trono. Ele domina todas as coisas. Ele governa sobre reis, juízes, promotor, prefeito, governador, reis. Ele é o príncipe da paz. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o dono de todas as coisas. Salmos 24. Ele foi reconhecido pelos anjos como dono de todas as coisas, fundador e criador de todas as coisas, o dono de tudo isso aqui. Ele foi reconhecido pelos anjos como rei da glória. Eles tiveram que erguer as portas, eles tiveram que levantar os portais eternos para que o rei da glória entrasse, glorioso, triunfante, reluzente. Ele foi recebido no monte do Senhor com as mãos limpas, puro de coração, sem intenção, nem fez juramentos com intenção de engano. Ele entrou glorioso, vitorioso. Salmos 24 diz que as portas se levantaram, os umbrais, que as colunas tiveram que se levantar, que tiveram que aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é este que veio aí? A palavra respondeu: é o Rei da glória, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Criador e formador de todas as coisas, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece. Oh, aleluia! Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador, Ele é aquele que te formou, Ele é aquele que te salvou, Ele que te chamou, Ele que está te transformando, Ele que está te edificando, é Ele que está falando comigo e com você esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. É aquele que assentou à destra, foi convidado por Deus Pai poderoso: sente-se à minha destra, oh, aleluia, e está intercedendo por mim e por você esta noite, todos os dias, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele é vitorioso, glorioso, entrou nos portais eternos no Monte Santo do Senhor. Só Ele pôde pisar no Monte Santo do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus, o refúgio, fortaleza minha, rocha minha, seu refúgio, fortaleza sua, rocha sua. Não há o que temer diante a tempestade, diante nossas dores, diante as nossas lutas e batalha. Ele continua tendo poder e compaixão diante as minhas misérias, diante as suas misérias. Ele continua reinando pelos séculos do século, por toda a eternidade. Mas um dia o veremos face a face. Oh, aleluia, vitorioso, triunfante. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará: tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora o Messias revelado. Palavras de Paulo em 1 Coríntios 13, finalzinho do capítulo. Leia aí a sua Bíblia. Hoje nós vemos a profecia, ou pelo menos imaginamos, sentimos, mas não vemos, mas vemos como espelho esfumaçado. Paulo está dizendo: mas logo que a profecia se cumpriu. O que é a profecia? Está na minha mão. Este livro profetiza quem é Jesus, mas um dia a profecia se cumprirá e ele aparecerá diante de mim e de você, assim como o João na ilha de Pátimos, como João no mar Egeu, vestido de vestes talares, o sumo sacerdote, os teus olhos como bola de fogo, a tua cabeça branca e alva como a neve, a tua mão furada, oh aleluia, da tua boca saindo uma espada de 2 gumes, os pés e mãos polidos como metal e bronze, oh aleluia, e sobre a sua cabeça uma coroa, e eu e você faremos parte desta glória, uma parte desta glória teremos. Vem Jesus, Maranata, vem Jesus nos buscar, vem Jesus nos buscar, vem Jesus nos buscar. Hosana nas alturas, Abba Pai, Maranata, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, oh aleluia.
Louvado seja Deus. E então veremos face a face. Se há tempestade, também há o poder sobrenatural do Senhor diante das nossas misérias. Se há luta, também há o poder sobrenatural do Senhor diante das nossas misérias. Se há espírito nos rodeando, se há, irmãos, tormenta em sua vida, dardos inflamados do diabo, do maligno, também há o Senhor ajudando nós em nossas misérias. Se a sua fé não é genuína, está diferentemente desse centurião, ao ouvir a palavra, Paulo vai dizer que a fé vem ao ouvir, e ao ouvir não falar da sua vida, não um programa no Netflix, não uma novela, não um jornal sangrento, não notícias da vida desse e daquele, mas quando ouvimos a palavra do Senhor e não endurecer o nosso coração, a fé vem ao ouvir e ao ouvir a palavra do Senhor. Esta é a mensagem. Que Deus, por Cristo, por nosso Senhor e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.